pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 5 da nossa segunda unidade em que nós estamos trabalhando a dinâmica, que é o movimento dos corpos levando em consideração as suas causas. E o tópico 5, qual que é? A segunda lei de Newton, mais conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá. O que diz a segunda lei de Newton? A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Portanto, a aceleração vai ser igual a quem? A força sobre a massa, ou a força será igual a massa vezes a aceleração, onde F é a força resultante, que vai ser a somatória de todas as forças que atuam em um determinado corpo. A força é dada em newtons no sistema internacional, a massa é dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força será... Qual que será a unidade no sistema internacional da força? Será quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Bom, como é que eu escrevo a segunda lei de Newton na forma matemática? Força é igual a massa vezes aceleração, ou força é igual a quem? A massa vezes... Quem é a aceleração? Quando eu derivo a fórmula da velocidade, eu encontro a aceleração. Então, força vai ser igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. E essa fórmula é válida apenas quando a massa do corpo permanece constante. Não estou levando em consideração a alteração da massa do corpo. Na unidade internacional, no sistema internacional de medidas, um newton corresponde a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando exercemos uma força horizontal F, observa, força é um vetor, sobre um bloco de madeira que se encontra numa superfície horizontal sem atrito, o bloco se desloca com uma aceleração A. Perceberam? E o que vai acontecer se eu duplicar a força exercida sobre esse corpo? Na animação, vocês podem observar que a experiência mostra que se aplicarmos uma força 2 vezes maior, a aceleração, o que acontece? Duplica, diretamente proporcional. E se eu aplicar uma força 3 vezes maior no mesmo bloco, o que acontece com a aceleração? Ela vai triplicar, diretamente proporcional. Tal como a fórmula da força é igual a massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton é válida apenas em referenciais inerciais. Em referenciais não inerciais, observe um detalhe, em referenciais não inerciais, ela deve sofrer correções, alguns ajustes. Desprezando o atrito do ar, observadores em 2 referenciais inerciais, eles concordam entre si. Significa, sobre a resultante de forças agindo sobre o corpo, neste caso, a força é o peso da bola. Peso vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração da gravidade. Sobre sua aceleração, G, que é a aceleração da gravidade, na direção Y. Sim, porque a aceleração da gravidade sempre atua de forma vertical, em direção ao centro da Terra. E a aceleração será igual a 0 na direção de x, conforme demonstrado nas figuras. Isso aí em relação a referenciais inerciais. Agora, quando ocorrer referenciais não inerciais, e aí nós temos exemplo de uma pessoa dentro de um elevador. Se o elevador está parado, o sistema está em equilíbrio, a aceleração é igual a 0, então o peso normal é igual ao peso exercido pelo móvel, ao peso que é massa de aceleração da gravidade da pessoa que está dentro do elevador. Se o elevador sobe, o cabo exerce uma força maior. Então, o que acontece? O peso será acima do normal.
peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, porque ele está exercendo uma força para aquele peso que estava em equilíbrio subir. E quando acontece ao contrário, o elevador está descendo, o cabo solta a força, então o peso ficará abaixo do normal. E se romper o cabo do elevador, o que acontece? A pessoa vai flutuar dentro do elevador. O peso será igual a zero. E assim, nós encerramos o nosso estudo sobre a segunda lei de Newton, que corresponde ao tópico número 5. Na nossa próxima aula, nós estudaremos no tópico 6 algumas implicações, algumas aplicações mais importantes da segunda lei de Newton. Vamos resolver uns 2 exercícios aí para vocês verem a diferença entre tração, peso, força é igual a massa vezes aceleração, enfim. Até a nossa próxima aula.